A próxima pergunta é em relação ao dinheiro. Vocês devem perceber que nessa aula que nós estamos falando do manejo, a saída que a gente vai encontrando para as dificuldades, é falar sobre elas. Então, como que a gente explica sobre o tempo? Falando sobre o tempo. É difícil falar sobre a morte? Vamos falar sobre a morte. A gente percebe que o paciente está agindo de uma forma grosseira? Vamos falar sobre essa atitude dele. A gente não se sentiu bem e reagiu de uma forma inadequada? Vamos falar dessa forma inadequada. Então, nossa formação como terapeutas, ela envolve também essa escolha de colocar em palavras. Então, não é recomendado, por exemplo, que a gente trabalha numa clínica, nessa clínica tem alguém na recepção, na secretaria, e a gente pede para a pessoa negociar o preço, para a pessoa cobrar. Não, o quanto a gente vai cobrar, se é possível fazer algum desconto, se é necessário pedir algum aumento, tudo isso precisa ser falado. Inclusive, porque na relação com o dinheiro é outra questão que a nossa cultura evita conversar honestamente. Então, nós como terapeutas, nós vamos buscar falar honestamente, esse é o preço que eu cobro, é possível para você pagar? Se não for possível para você pagar esse valor, que valor é possível? Eu poderia fazer esse valor para você no começo e depois a gente pensa num reajuste. Para mim, infelizmente, não é possível fazer nesse valor. E falando com honestidade. Em relação aos tratamentos gratuitos, que também foi uma dúvida, no início do tratamento, Freud chega a dizer que eles não são recomendados. Por quê? Porque pode gerar uma relação de submissão, como se fosse uma espécie de ajuda, de solidariedade ou mesmo de caridade. E o tratamento psicanalítico, o paciente tem uma posição muito ativa. Não dá para ele colocar o terapeuta nesse lugar de quem está fazendo algo por ele. Não tem como o terapeuta ser essa pessoa que vai fazer por ele, porque o tratamento depende muito do paciente entrar nesse trabalho do fazer, do lidar com os próprios conteúdos, do se colocar ativamente com suas questões. É um trabalho, um trabalho terapêutico que o paciente passa ativamente. Isso não quer dizer que o pagamento precise ser em dinheiro. O que a gente precisa perceber é esse aspecto simbólico do pagamento. Do paciente sentir que ele está se colocando ali, que ele está dando de si ali. Na maior parte dos casos, isso vai se dar pela remuneração do trabalho do terapeuta. Mas existem trabalhos feitos em outros espaços em que outros combinados serão feitos. Um exemplo, uma psicanalista de crianças, a Françoise Doutor, ela sugeria que cada criança trouxesse um desenho em troca do atendimento. É possível uma série de outros acordos, uma série de outras trocas. A gente vê hoje, no contexto da pandemia, por exemplo, tratamentos, espaços de escuta a pessoas que estão passando por crises, a profissionais de saúde que estão diretamente lidando com a pandemia. E a questão não é o pagamento de dinheiro, a questão é o que vai simbolizar aquela relação que se constrói naquela escuta. Há também atendimentos em espaços públicos, em praças, atendimentos que são gratuitos no sentido de não são pagos, mas há sempre combinados. Eu vou colocar aqui abaixo um vídeo de um psicanalista que eu gosto bastante, que é o Christian Dunker, e ele tem um canal para falar sobre psicanálise, que chama Falando Nisso. E ele tem um vídeo sobre o dinheiro e ele dá exemplo de atendimentos que são gratuitos. E aí vocês podem assistir para ter mais informações sobre essa questão do manejo do dinheiro.